Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que aqui estamos mais uma vez para o quadro Conversando sobre Jesus, no canal do Lar Ismael no YouTube. Vamos buscar hoje um tema que precisa ser falado em dezembro, e nós intitulamos Jesus e o Natal. E nós, nas nossas pesquisas em busca de um texto que pudéssemos fazer uma meditação, pudesse ter uma compreensão mais racional desse momento que significa o Natal para todos os cristãos, nós encontramos dois textos muito belos e que nos faz realmente ter esse momento de meditação e de muita alegria. O primeiro foi da colunista Marta Antunes de Moura, vice-presidente da FEB, e é um texto de 3 de dezembro de 2012, chamado Natal. E nós mesclamos esse texto com as reflexões sobre o Natal que nós encontramos na Federação Espírita do Paraná. E começa assim: Natal. Em belíssima mensagem titulada A Manjedoura, Emmanuel nos transmite importantes ensinamentos quando afirma: as comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus, no momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade de seus divinos ensinamentos. A manjedoura foi o caminho. A exemplificação era a verdade. O Calvário constituía a vida. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Esta é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, citada por vários espíritos. Ele continua aqui: assim, nunca é demais recordar as lembranças do Natal, porém, na sua simplicidade, indicam à terra o caminho da manjedoura. Sem ele, os povos do mundo não alcançarão as fontes regeneradoras da fraternidade e da paz. Sem ele, tudo serão perturbação e sofrimento nas almas, presas no turbilhão das trevas angustiosas, porque essa estrada providencial para os corações humanos é ainda o caminho esquecido da humanidade. E se nós fizermos uma reflexão, nós vamos perceber que realmente esse é um caminho esquecido, o da humildade, que nos trouxe Jesus desde o seu nascimento. Na nossa comemoração de Natal, nós temos confundido um pouco, ou muito, as coisas, né? E nós percebemos uma grande ostentação, cada um buscando um presente melhor, mesas muito fartas, enquanto outras estão ali à míngua, né? E então, esse caminho da humildade tem sido esquecido por nós. Mas nesta noite de Natal, é para isso que nós estamos aqui, para nos lembrarmos disso, né? Para não nos esquecermos. Então, no texto de reflexão sobre o Natal da Federação Espírita do Paraná, que foi escrito em 2015 por José Passini, uma página belíssima. Vamos a ela então, né? A palavra Natal, como se sabe, significa nascimento. Assim, pode-se dizer terra natal, significando terra onde nasceu alguém. Emprega-se a palavra também para significar dia do aniversário, dia do natalício. Entretanto, quando escrita com maiúscula, a palavra significa para os cristãos o nascimento de Jesus. Nesse caso, dizemos o Natal.
o dia de Natal. A maioria da humanidade cristã comemora o Natal sem atentar no que significou para a Terra o nascimento de Jesus. A sua vinda foi anunciada séculos, por vários profetas. O povo hebreu esperava ansiosamente pelo Messias. Esperava-o como se fosse um libertador, um guerreiro que, segundo pensava a maioria, viria libertar o povo de Israel do domínio romano. Imaginavam muitos que o Messias seria um homem rico e poderoso, que viria à frente de exércitos, que venceria os romanos, devolvendo-lhes os sofrimentos e as humilhações impostos aos judeus anos a fio. Contrastando com as expectativas, a vinda de Jesus não se revestiu de luxo e da pompa de um palácio, nem de demonstrações exteriores do poder. Pelo contrário, as primeiras paredes que o abrigaram foram as de um estábulo, e o seu berço foi a humilde palha de uma manjedoura. O seu poder manifestou-se na firmeza de suas convicções, na força da verdade e na exemplificação profunda do amor. Sabe-se que o seu nascimento se deu nessas circunstâncias não por estarem seus pais em condições de penúria. José, conquanto fosse um carpinteiro pobre, tinha com o que pagar a pousada, pois, conforme relatam o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, ele diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e bendizendo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E ele continua dizendo: o irmão X, na Antologia Mediúnica do Natal, no capítulo 50, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele diz assim: o casal procurou algumas hospedarias na cidade. Em vista do recenseamento, estava repleta de viajantes e não havia aposento disponível. Pode parecer que Jesus nasceu em um meio humilde por uma condição meramente circunstancial, de não terem seus pais encontrado vaga em nenhuma hospedagem de Belém. O seu nascimento num estábulo pode ter sido circunstancial, mas a condição de pobreza já estava programada.
visto ter escolhido a família de um carpinteiro. Desde os seus nascimentos, Jesus deixou mensagens da mais profunda significação na história humana. Começou por mostrar que o verdadeiro poder não se manifesta de modo visível senão àqueles que têm olhos de ver, pois emana do espírito imortal e não da matéria transitória. Começando a vida num berço pobre, entre pessoas comuns, demonstrou a força imensa da simplicidade e da humildade. Então, percebamos que para estudarmos Jesus, nós precisamos nos aprofundar um pouco mais, elevar a nossa condição espiritual, buscar ver detalhes da sua vida que nos mostram sempre a humildade, a piedade e o amor. Sempre vamos buscar ver essas características que ele nos trouxe. E foram essas características que mudaram a história. 33 anos mais tarde, para a grande massa popular de Jerusalém, naquela sexta-feira de triste memória, Jesus foi um derrotado, vencido ao peso da iniquidade e dos interesses materiais do sacerdócio judaico. Entretanto, como previsto pelo profeta, sua passagem pela terra seria de um vencedor. O seu túmulo passará como de um malvado e a sua morte como de um ímpio. Mas desde o momento em que ofereceu a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar em suas mãos. Isso está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, no capítulo 12, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel completa na obra já citada, A Caminho da Luz, começava a era definitiva, naquele momento, da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Por essas palavras do benfeitor, vemos que a passagem de Jesus pela terra não foi a de um missionário, mas constituiu-se de um marco luminoso na história da evolução humana. Foi algo de tal significação que chegou a mudar a contagem do tempo em antes e depois do Cristo. Com o Cristo, o próprio conceito humano de religião mudou. Não mais aquela religião mística, contemplativa, ritualística, cheia de oferendas e formas repetitivas no interior dos templos. Religião, conforme seus ensinamentos e principalmente seus exemplos, passou a ser, para aquele que lhe entendeu as lições, um novo modo de viver, de se relacionar com o próximo em todos os ambientes, em todos os momentos. Ensinando que Deus está presente em todo o universo, ele alargou os limites do tempo, transformando o mundo num templo imenso. Jesus, com simplicidade e humildade, mudou milhares de conceitos religiosos, a começar pela ideia errônea de que se tinha a respeito de Deus, substituindo o conceito Deus-temor por Deus-amor. Repetiu antigos conceitos de fé a respeito da justiça de Deus, mas em frases de luminosa beleza, colocou a misericórdia acima da justiça, apresentando Deus não mais como aquele soberano inflexível, e sim como Pai amoroso e bom. A bondade e a humildade eram tidas como atributo dos fracos, daqueles que não sabiam lutar, sendo por isso os humildes desprezados pelos fortes e poderosos. Jesus veio mostrar a força da humildade, pois ele
a criatura mais humilde e mansa que a terra conheceu, abalou para sempre os conceitos de força e de poder, deixando lições que sobrevivem e ganham adeptos com o passar dos séculos, apesar dos esforços daqueles que querem sufocá-las. Ensinou, consolou, amparou, curou, libertou do mal pobres e ricos, fracos e poderosos, mas com a mesma naturalidade e solicitude amorosa. Soube contrapor-se ao mal com sinceridade e firmeza, sem arrogância ou revolta, mesmo nos momentos mais difíceis do seu testemunho. Como diz Emmanuel, combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas humanas que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Viveu essas verdades enfrentando sereno e calmo a farsa do seu julgamento, a zombaria, os flagelos, a cruz e a morte. Coroando sua passagem pela terra, deixou o marco da imortalidade gloriosa ao ressurgir no esplendor do seu corpo espiritual, mostrando aos discípulos a vitória da vida sobre a morte. Da palha da manjedoura à ressurreição gloriosa, sua passagem pela terra foi um marco luminoso. Nasceu sobre a palha simples de um estábulo, mas mudou o próprio calendário terrestre. Transformou aparentes derrotas em marcos luminosos para a evolução humana. Condutor da evolução humana, não apenas apontou o caminho para ser seguido, mas, como mestre perfeito, o trilhou, ele próprio à frente. De sua origem humilde, elevou-se como um gigante do bem, cujas palavras amorosas ressoam até hoje. É o aniversário desse missionário maior, enviado por Deus à Terra, que comemoramos no dia do Natal. Por termos consciência do valor da mensagem que ele nos deixou, é que devemos, nesta época do ano, meditar sobre como lhe oferecemos essa comemoração. E aqui vem uma parte muito bonita, aonde nós vamos realmente meditar. São perguntas a serem meditadas e respondidas interiormente por cada um de nós nessa semana do Natal. O que temos a oferecer ao Mestre? É de senso comum que as lições bem aproveitadas agradam aos mestres. Estaremos demonstrando a Jesus que somos discípulos aplicados? Podemos apresentar-lhe algum progresso desde o último Natal? Quanto crescemos em tolerância, bondade, paciência, benevolência, caridade? Será que essas festas ruidosas, com bebidas, com excesso de comida, de doces, de presentes, estariam ao gosto de Jesus, que primou sempre pela sobriedade e pelo equilíbrio? Como nos sentiríamos se o sublime aniversariante viesse à nossa mesa participar da festa que, afinal, é em sua homenagem? Justo festejemos com alegria, com boas refeições, na companhia de familiares e amigos queridos, num clima de tranquilidade e paz. Podemos e devemos festejar o Natal, mas sempre com a preocupação de agradar ao aniversariante. E se o festejássemos depois de termos repartido um pouco, ainda que seja daquilo que temos de supérfluo, com o que nada tem? E voltando, então,
para Marta Antunes, no seu texto sobre o Natal, uma parte muito bela. Ela diz assim: sabemos que Jesus é o Cristo Consolador. Feliz expressão de Allan Kardec, registrada em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, pois ele mesmo, Jesus, nos faz um convite irrecusável. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, está no Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias. Espíritas, estamos conscientes de que o Mestre Nazareno é o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo. Para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Livro dos Espíritos, do Evandro Noleto, na questão 625, e comentários de Kardec. Então, aqui está palavras, pensamentos que foram extraídos do Evangelho, o Livro do Espírito, o livro A Caminho da Luz, completado pelos textos com esses estudiosos da doutrina espírita, nos trazendo esses detalhes importantes para que nós possamos meditar, que é sobre Jesus, sobre esse mestre querido. O que representa o Natal, então? Representa a chegada desse Espírito mais perfeito que Deus nos deu, e que, desde o seu nascimento até o momento da sua ressurreição, da sua libertação da carne, trouxe-nos exemplos de humildade, de trabalho, de confiança em Deus, de amor pela nossa humanidade. Ele pegou os 10 mandamentos e transformou em 2, para que nós pudéssemos pensar sobre ele e agirmos todos os dias, fazendo esse esforço de renovação. E essas perguntas que foram feitas aqui, será que nós verdadeiramente somos discípulos aplicados do Mestre Jesus? Temos aprendido com ele a caminhar por o caminho da humildade, da bondade, do amor? Nós podemos agora, nessa noite de Natal, apresentarmos progressos que fizemos, mas são progressos materiais, são progressos espirituais, morais. Aqueles que nós nos tornamos mais pacientes, tolerantes, nós passamos a ser mais fraternos, mais caridosos com aqueles que nos procuram, nós auxiliamos o nosso próximo nas suas dificuldades, sem cobrar-lhes nada, nem um sorriso. E ele nos alerta também para as nossas festas. E esse ano em que nós estamos passando por esta pandemia, uma coisa muito importante e que nós temos ouvido muito nós vamos passar o Natal mais em família. Nós não vamos estar, ou não devemos estar, aglomerando, né, para não transmitirmos, não fazermos o vírus circular.
Então, como nós vamos estar ali mais com a nossa família, família de 4, de 5, de 6, de 10, são aqueles que residem nos seus lares. Às vezes vão passar com 2. Eu não preciso estar com uma multidão. Se eu estou em 2, em 3, em 4, em 5, vamos ver como nós estamos nos relacionando com esse grupo. E é o momento de nós externarmos o nosso amor, sermos humildes uns com os outros, aceitando-os da forma que são. Vamos lá fazer a nossa ceia, mas vamos fazer uma coisa humilde, pensando naqueles que nada têm. E não vamos nos esquecer da prece, de pedirmos a Jesus, nesta noite que simboliza o seu nascimento, que ele possa nascer nos corações mais difíceis, que ele possa nascer nos corações angustiados, nos corações daqueles nossos irmãos que perderam seus entes queridos, com o problema do vírus, ou por qualquer tipo de doença, aqueles que não estarão à mesa ou sentados juntos, comemorando este momento, aqueles que estão depressivos, com medo. Nós precisamos pensar nos velhinhos lá no asilo, nas crianças nos orfanatos. É um momento de reflexão para respondermos às perguntas que foram feitas. O quanto nós crescemos em tolerância, bondade, paciência, benevolência e caridade para aqueles que estão aqui no meu círculo. E é muito importante, porque nós vamos estar todos juntos neste instante em que nós vamos falar do Mestre Jesus. E vamos então, já que vamos estar em poucas pessoas, nesta noite de Natal, vamos fazer com que Ele possa alegrar-se conosco. Trabalhando a nossa mente, o nosso coração, levando muito amor e muito carinho àqueles que estão conosco. E há aqueles que não estão conosco porque não podemos fazer esta aglomeração. Nós vamos nos falar por telefone, nós vamos cear juntos, como está acontecendo, nós vamos comemorar juntos, fazendo um evangelho, fazendo uma oração em família, transmitindo pelas vias da internet. Nós vamos estar fazendo em comemoração ao nascimento de Jesus. E para encerrarmos, nós temos uma página do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e esta mensagem, oferta de Natal, é de Emmanuel. E ele vai nos dizer: Senhor, enquanto as melodias do Natal nos enternecem, recordemos também, ante o céu iluminado, a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. De novo, alcança-nos os ouvidos as vozes angélicas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E lembrando-nos do tópico inesquecível da narrativa de Lucas, no capítulo 2, versículo 8 e 11. Havia na região da manjedoura pastores que viviam nos campos e velavam pelos rebanhos durante a noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles se achavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, pelo que se fizeram tomados de assombro. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo.
é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Desde o momento em que os pastores maravilhados se movimentaram para ver na hora da alva, começastes por misericórdia tua a receber os testemunhos de afeição dos filhos da terra. Todavia, muito antes que te homenageassem com o ouro, o incenso e a mirra, expressando a admiração e a reverência do mundo, o teu cetro invisível se dignou a acolher em primeiro lugar as pequeninas dádivas dos últimos. Só tu sabes, Senhor, os nomes daqueles que algo te ofereceram em nome do puro amor. Nos instantes da estrebaria, a primeira frase de bênção, a luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento, os panos que te livraram do frio, a manta humilde que te garantiu o leito improvisado, os primeiros braços que te enlaçaram ao colo para que José e Maria repousassem, a primeira tigela de leite, o socorro aos pais cansados, os utensílios de empréstimo para que não te faltasse assistência, a bondade que manteve a ordem ao redor a manjedoura, preservando-a de possíveis assaltos, o feno para o animal que devia transportar-te. Hoje, Senhor, mais de 20 séculos transcorreram sobre o teu nascimento. Nós, os pequeninos obreiros desencarnados e encarnados, com a honra de cooperar em teu evangelho redivivo, pedimos vênia para te oferecer algo. Nada possuindo de nós, fazemos-te as páginas simples que tu mesmo nos inspiraste os pensamentos de gratidão e de amor que nos saíam do coração em forma de letras, em louvor de tua infinita bondade. Recebe-os, ó divino benfeitor, com a benevolência com que acolheste as primeiras palavras e respeito e os primeiros gestos de carinho com que as criaturas rudes e anônimas te afagaram na gloriosa descida à terra. E que nós, espíritos milenares fatigados do erro, mas renovados na esperança, possamos rever-te a figura sublime nos recessos do coração e repetir, como o velho Simeão, após acariciar-te na longa vigília do templo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os nossos olhos viram a salvação. Uma página belíssima de Emmanuel que nos cria, nos incentiva a fazer esta meditação. E assim como tu recebestes esses nossos irmãos naquele momento, dignai-vos, Mestre Divino, que possais renascer com mais força em todos os nossos corações e que assim saibamos identificar os verdadeiros valores que tu nos ensinastes através das palavras, através do exemplo, e que nós também possamos então iniciar com mais ânimo, com mais força e com mais alegria essa caminhada de melhoramento moral através da humildade, da caridade e do amor. Que Jesus abençoe a todos nós e desejamos um feliz Natal com Jesus.